O Museu Virtual do Siqueira apresenta Semana do Patrimônio Histórico. Palestrante, educador Rogério Belpino. Quero convidar o senhor Rogério Belpino, ele que é educador patrimonial com formação acadêmica no campo de ensino de artes e da cultura. Há mais de 20 anos, atende o público de todas as idades por meio de ações educativas, em museus, espaços culturais e pelas ruas da capital paranaense, nossa Curitiba, divulgando especialmente aspectos históricos da cidade. Ele também realiza um intenso trabalho pelas redes sociais, chegando a milhões de pessoas com seus conteúdos sobre a história de Curitiba. Nos últimos 3 anos, ministrou mais de 150 aulas passeio, levando mais de 2.000 pessoas a conhecerem a fundo a história da capital paranaense. Agora conosco, o senhor Rogério Belpino. E eu espero que ele fale também seja bem-vindo. E eu espero que o senhor fale também das nossas personalidades parnanguara, que temos praças e ruas na capital paranaense. Boa noite, seja bem-vindo. Meus caríssimos parnanguaras e meus caríssimos curitibanos, que é a maneira como eu me dirijo ao meu público lá em Curitiba também. Boa noite a todos. Eu sou o professor Rogério Belpino, educador patrimonial, e eu me sinto imensamente honrado em estar aqui nessa cidade mãe do Paraná, que gentilmente me convidou, a figura do secretário Ivan, que logo me fez uma ligação informando da programação aqui dessa Semana do Patrimônio, e claro, fiquei feliz da vida. Falei, meu Deus do céu, eu que trato das coisas lá em Curitiba, ainda sou chamado para compartilhar algo do que sei lá naquela que é a nossa mais antiga cidade, da qual eu também acabo tratando, evidentemente, nos meus assuntos, nos meus temas, nas minhas explanações históricas por Curitiba. O que eu quero tratar aqui com vocês na verdade, quando eu conversava com o secretário, eu falei, poxa, Semana do Patrimônio. Lá em Curitiba estamos tendo também, a prefeitura também está fazendo uma programação específica, trazendo um monte de educadores e restauradores, gente da história, até de outros países, para falar da história, né? E aqui eu pensei, poxa, por que não compartilhar um pouco desse caso, que é, por acaso, o que eu próprio participo, essas ações de educação patrimonial que eu tenho feito em Curitiba, até mesmo para que a gente possa entender como essas ações, elas são cruciais para que o nosso patrimônio se mantenha em pé, bem conservado, e quando restaurado, que ele seja duradouro. Esses dias mesmo, uma amiga restauradora, ela falava, professor, não adianta nada os milhões que são investidos aqui nessa restauração e que vem para mim, para investir, claro, necessariamente dentro de um processo restaurativo de um imóvel, se não tem trabalho como esse que o professor faz, que é conscientizar as pessoas da importância disso. Mostrar que esses lugares são importantes para a história dessas pessoas. Não adianta nada, Fica muito bonito, muito brilhoso o edifício, lindíssimo, maravilha, mas o material ruim, o material se esvai, e se não preservamos as nossas memórias, elas também se esvaem. Por isso nós precisamos ter esse trabalho constante de educação patrimonial. E eu parabenizo, inclusive, os organizadores do evento a me permitir falar disso, porque a educação patrimonial, olha, qualquer um aí que trabalha dentro do campo sabe bem, se fala muito pouco sobre educação patrimonial. Se fala muito pouco.
Eu sinto falta, quando vou em algum evento, vamos falar de patrimônio. Maravilha, deixa eu ver lá. Tem alguém falando sobre educação patrimonial? Não tem. Poxa vida, né? Que pena. Quero ouvir de mais gente sobre isso. Vamos ver se eu posso ser útil aqui para vocês com isso, né? Bom, o que nós fazemos? Primeiro, eu não sou historiador, né? A minha formação acadêmica não é em história. E eu não sou curitibano de nascença. Esses dias eu estava com o Albertoni, que tem aí nas redes sociais, aí, quase 1 milhão de seguidores, e ele lá me entrevistando, aquelas entrevistas, né, que vai para TikTok e tudo mais. E aí ele, para mim, né, olha, usa esses ganchos, né? Fala que você não é historiador e fala que você não é de Curitiba, porque isso dá uma quebra, né? Quebra uma perspectiva e eu olhei para mim, sabe o que é verdade, né? Porque a minha cidade de nascença é Assis, São Paulo, interior de São Paulo. Só que eu estou em Curitiba, já tem aí mais de 30 anos, né? Vim ainda piar de tudo e comecei a tratar da história e do estudo dela desde então, curioso que sou, né? Sou muito mais curitibano do que paulista, por exemplo, né? E desde então, com a minha formação acadêmica dentro do campo das artes, né, como apresentado, sou formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, lá em Curitiba, eu comecei a trabalhar em museus, em espaços culturais e tratar da história, que é um hobby, né, já desde a adolescência, também nessas minhas ações educativas. Até que agora, mais ultimamente, eu comecei a trabalhar de maneira mais intensa, de forma prática, nas ruas da cidade. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Então a gente pode passar o próximo slide aqui, né? Onde eu descrevo. Olha só que interessante. E eu estou mostrando só aqui o que eu vivi, tá? É a experiência e o que eu tenho visto entre erros e acertos, o que funciona. 2 momentos cruciais da minha atuação. Primeiro, poxa, a gente tem a internet, que é um benefício tremendo, o alcance que a gente tem na internet, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, é avassalador. Então a gente tem as redes sociais, tantas e tantas aí, por exemplo, para nos comunicarmos, e é isso que a gente tem que se utilizar. Estudei a fundo ali essas questões comunicativas todas, daí depois eu fui ver, quer saber, tudo bem, uma técnica ou outra vale a pena, mas melhor ainda ser autêntico, né? Não querer ficar muito de firula, não, de muito designzinho bonitinho, de edições mirabolantes em vídeos. O mais interessante, o que mais cativa é a autenticidade, né? E essa autenticidade em falar com sinceridade. Portanto, comecei a atuar nas redes sociais, né, de uma maneira intensa, produção intensa, uma parte crucial do meu trabalho, né? Aí vai lá, minha esposa me vê no celular o tempo todo lá, estou trabalhando, mulher, espera que eu estou trabalhando, né? E de fato, né? Então é algo necessário para que isso aconteça. Portanto, a divulgação e o encantamento, né, dos conteúdos da história para o público de maneira geral, e depois o que eu faço? Convido aqueles que já estão ali, já entraram, já entenderam que aquele conteúdo realmente é importante, para virem comigo no presencial, né, nas ruas, entender a história própria em contato direto com o próprio patrimônio histórico, né? Então, são esses os 2 momentos que eu me utilizo do meu trabalho. Pode passar, por favor? Olha aí, então, nas redes sociais, né, a gente se utiliza, eu tenho o Instagram, TikTok, canal no YouTube, perfil no Facebook também, podcast no Spotify, comunidade no WhatsApp, somando aí seguidores, em torno de 70, 80 mil seguidores em 2 anos e meio aí, crescendo aos poucos, né? Vai indo e, especialmente, olha o que eu estou falando, né? Tratando de história. Eu não estou fazendo dancinha, não estou fazendo
palhaçada ou coisa ali para chamar a atenção de um jeito que não seja o conteúdo intelectual, né? Mas mostrando isso de maneira atrativa. E olha o público que existe interessado nisso, né? Então esse é o movimento que eu faço, né? E depois então chamo, como eu disse, as pessoas para a rua. Pode passar o próximo slide, por favor? Onde eu faço efetivamente as chamadas aulas passeio, né? Contando essa história para o próprio curitibano. Então aqui a gente vê, eu trago ilustrações aí desses públicos, que olha que impressionante. Eu comecei a me impressionar comigo mesmo, porque as aulas que eu começava a oferecer, elas começavam a lotar, a esgotar. E vejam bem, eu não as ofereço gratuitamente. Poxa, eu tenho que pagar minhas contas, comprar fardos de fralda e de leite para os meus gêmeos de 2 aninhos ali, né? Então, convenhamos, né? Somos filhos de Deus e eu cobro os ingressos para que as pessoas participem dos meus eventos, né? E eu não faço isso para a prefeitura, ou para o estado, ou para alguma empresa específica. Não, sou eu, com o meu CNPJ de educador que sou, né? E também, repetindo, ou melhor, reforçando, não sou também guia de turismo, tá? Eu não sou guia de turismo, apesar de muitos guias de turismo se alimentarem do que eu faço, para, claro, desenvolverem seus trabalhos também, né? Então, acho isso fantástico, eu fico muito honrado com isso. E levo as pessoas a terem esse contato especial com o próprio patrimônio. Veja bem, o meu público-alvo é o próprio curitibano. Não é o turista, gente que vem de fora, apesar de lá de vez em quando nesses grupos, isso aqui que vocês estão vendo é tudo de curitibano, é tudo curitibano, nascido em Curitiba, né? Ou morador recente da cidade, que está querendo entender mais sobre a cidade que vive e que começa a descobrir nos conteúdos que não sabe nada da história. Nós acabamos de tratar aqui, inclusive, conhecemos tanto, né, a vice-prefeita bem disse, outros lugares do Brasil, do mundo até, e que bom que seja assim, mas muitas vezes nós não conhecemos o lugar onde pisamos. Isso é um tanto vergonhoso para nós, né? Convenhamos, para mim pelo menos, quando eu vejo isso e percebo. Pode passar o próximo, por favor? Bom, eu chamo de aulas passeio, né? Tem um textão aqui, não vou ler, mas para simplesmente dizer que o termo já vem da pedagogia. Esse pedagogo francês aqui, né, o Célestin Freinet, que trabalha o conceito de aula-passeio como algo... hoje nós temos até, de certa maneira, familiarizado, né, uma aula de campo, uma atividade extra-classe, uma coisa em que o aluno, seja criança, ou adolescente, ou qualquer um de nós, entendamos melhor na prática, quando saímos do ambiente de sala de aula, para poder tratar de determinado tema de maneira mais vivencial, mais experimental, mais física. A gente é feito disso, de sensações, de olhar, de sentir, de entender a monumentalidade de algo no campo físico, né? É com isso que nós compreendemos mais, que assimilamos melhor. Então, essas aulas passeio e esse termo vem até para distinguir, né, de uma ação, por exemplo, como o termo visita guiada define, que geralmente é feito por guias, né? Ou mais especificamente ainda, guias de turismo, né? A visita guiada ela tem um caráter mais informativo, quando as aulas, sim, a informação, mas o aspecto educacional, né, ainda mais presente, né? Podemos passar para o próximo? Então, olha só, aí aqui eu passei, eu peguei algumas artes das últimas das aulas, porque eu acabo trazendo as aulas passeio praticamente todos os sábados da minha agenda, né? Onde as pessoas têm mais disponibilidade de horário. Eu quero que as pessoas que grande parte não trabalha no sábado tenham a disponibilidade de estar comigo, né, nesses eventos. Então eu faço praticamente
todos os sábados. Então, olha só, alguns exemplos de aulas. Eu tenho em torno de 15 roteiros e temas diferentes a pé, né? E ressaltando, são caminhadas, viver a cidade caminhando, não é de ônibus, não é de carro, nem nada, né? Apesar que já me deram a ideia, professor, por que você não faz bicicleta também, né? Olha, é uma, né? É mais um que dá para desenvolver aí, né? Com ciclistas pela cidade, às vezes até para ir em lugares mais distantes. Olha só, essa aqui é uma das mais procuradas, aula passeio pelo Centro Histórico de Curitiba, onde a gente sai do solar do Barão para contar a gloriosa história do Barão do Cerro Azul, Parnanguara por excelência, né? Quando eu falo às vezes, o herói curitibano, o curitibano Parnanguara, às vezes vem um Parnanguara, o outro, que é Parnanguara, que é curitibano, que minha gente, mas ele morou em Curitiba também, né? Então ele recebeu os dois gentílicos, convenhamos, né? Não se preocupe, não é briga nenhuma, é de nós todos, né? O Solar do Barão, o Largo da Ordem, a Praça Tiradentes, a região das ruínas de São Francisco, tudo nessa aula passeio pelo Centro Histórico, e faço, olha que interessante, né? Para o público infantil também, para as crianças, né? Estava na semana passada com o amigo Hamilton Sampaio, está aqui, um prazer imenso ter a honra, inclusive, dele aqui me ouvindo. Nós estávamos na exposição do Barão do Cerro Azul, que o Hamilton organizou já a segunda etapa lá na sede do GOB, lá em Curitiba, e recebíamos as crianças, não é, Hamilton, lá para tratar da história do Barão, e sempre a discussão é essa, né? E a constatação, como precisamos tratar disso aqui para as crianças, como isso é de imensa necessidade. Poxa, professor, mas falar do Barão do Cerro Azul para criança, vai falar de assassinato, vai falar de política, vai falar de empreendedorismo, desses conceitos todos muito elevados, é difícil para a criança, talvez até um tanto agressivo. Minha gente, a gente subestima a inteligência das crianças. Todas as vezes que eu falo para as crianças de Barão do Cerro Azul, elas se encantam com a figura dele, né? E olha aí, na verdade são esses elementos mesmo, o assassinato, né? O empreendedorismo, a coisa com a erva mate, a Curitiba, né? Ou o Paraná antigo, esses elementos todos, estrada de ferro, isso é o que encanta. Isso é tema para filme, e virou filme, a gente sabe, né? Então, para a criança, ela se encanta com a figura do Barão. Não é difícil eu ver a piazada chegando para mim, dizendo que o Barão se tornou um herói dela. E um herói de verdade. Não é um herói do cinema, né? Mas um herói de verdade. Então, olha, a gente tem esses temas nas mãos, né? Basta saber como colocá-los e a gente vai ter, já desde a criança, da primeira infância, o encantamento pela história. Então, eu faço essas aulas, eu chamo aula passeio pelo Centro Histórico de Curitiba para crianças, só que são as famílias que levam, né? E no fundo, os pais acabam perguntando mais do que as crianças, e as crianças se encantam com o encantamento dos pais. Olha como isso é contagiante, né? É um evento em família. Aí todos têm essa descoberta em conjunto. Aula passeio pelas praças do Centro Histórico de Curitiba, né, que a gente entende o desenvolvimento da cidade a partir do desenvolvimento do que hoje chamamos praças. Pode passar o próximo slide, por favor. Olha, a história da arte sacra em Curitiba, onde eu me utilizo do Museu de Arte Sacra, tem mais de 40 anos lá anexo à Igreja da Ordem. Relógios, olha que icônico, né? Uma leitura da história de Curitiba a partir dos relógios em praça pública, né? E a gente tem, principalmente em cidades antigas, quantos e quantos relógios, mesmo que estejam quebrados. Aliás, é uma coisa que eu faço também, não levo só no lugar bonitinho, o edifício que está conservadinho, brilhando lá, mas aquele que está lá deteriorado também, né? Que está lá precisando de restauração. Nós passamos por uma das aulas passeio pelo palacete do Ascânio Miró, que é um ervateiro, né, da família Miró, lá em Curitiba, que fica na rua Comendador Araújo, e agora, graças a Deus, ele está sendo restaurado, mas por muito tempo ele lá, crescendo árvore já de dentro das paredes dele,
E claro, o curitibano olha, poxa vida, olha essa preciosidade aqui nesse estado de conservação. A gente precisa fazer algo. E agora o professor falando da importância disso aqui, pois é justamente para isso. Veja o quanto nós, e depois, claro, com o auxílio dos órgãos públicos, como o Ministério Público e tudo mais, e a gente vai, fiscaliza e olha essas condições todas, entende como é necessário que a gente, cada um como cidadão, proteja isso tudo. A Curitiba do século XIX, onde eu saio lá do passeio público também. Nossa, são vários. Pode passar, por favor? Olha aí, ó, o que eu estava falando. A Curitiba da erva mate, ó, esses dois do canto aqui. Uma que eu faço na região do Alto da Glória, até o Solar do Barão, e o outro, eu acabei colocando, eu coloquei mesmo, mas o outro é da região do Batel, onde se fala da glória da erva mate, que, pasmem, curitibano não faz ideia do quanto a erva mate é eloquente como símbolo para ele próprio. Nós vamos lá e adotamos capivara como símbolo, que não quer dizer nada com nada, mas nos esquecemos desse elemento que está aqui, olha aí, ó, na nossa bandeira do Estado, e que a gente nem conhece, a gente nem sabe o que é um pé de erva mate, a gente não sabe nem identificar o que é um pé de erva mate. E eu tenho certeza que muitos aqui também, se colocasse o pé de erva mate aqui, vocês não iam saber o que era isso. E é a nossa glória, a nossa glória paranaense. Aí a gente consegue entender muito da nossa história a partir disso, desses elementos que são sim o símbolo nosso. Tem aula passeio dentro do passeio público de Curitiba, que eu faço para adultos, para crianças também. Pode passar nos próximos. Olha lá, essa semana passada, na Semana do Barão, eu fiz aula passeio pela Curitiba dos tempos do Barão do Céu Azul, um roteiro inédito, falando da Curitiba do século XIX e muitos dos lugares associados ao próprio Barão. A vinda do Dom Pedro II a Curitiba, que passou, claro, aqui para o Paranaguá também. E essa história, eu faço a reconstituição da caminhada da família imperial, pelo caminho que eles chegaram, lá pela Avenida João Gilberto, a antiga Estrada da Marinha, lá para os lados do passeio público, e fizeram todo um trajeto até pernoitar lá em Curitiba, na casa do Comendador Franco, que é hoje as casas pernambucanas da Praça Tiradentes. Na história tem 10, 12 casas diferentes em que o imperador teria pernoitado em Curitiba, mas comprovadamente só foi a do Comendador Franco. É assim, E olha o quanto de gente que vai. Esse final de semana eu vou fazer uma tendo como elemento as obras de arte em praça pública. E o que são essas obras de arte? Não são só aquelas clássicas, antigas, monumentos históricos, bustos, ou coisas muito antigas, mas as atuais também. Os murais, os grafites. Olha, o Gardipan agora fez em Curitiba tem feito uma série de grafites do Poti Lazarotto, do Paulo Leminski, do próprio Barão do Céu Azul, na Associação Comercial do Paraná. Tá aí, as coisas estão na rua, é só puxar a atenção para que aquilo seja evidenciado e funcione. Pode passar. Bom, passando bem rápido, olha aí, ó, isso tudo dá esse tipo de número aqui para mim. Sozinho eu tenho feito isso aqui. Olha lá, de março a agosto, de março de 23 a agosto de 25, 30 meses. Aí nas redes sociais, como eu disse, em torno de 70 mil seguidores, uma média de 2.300 novos por mês, mais de 150 aulas passeio, mais de 2.200 pessoas atendidas presencialmente nessas aulas também, além de palestras, entrevistas, etc. Pode passar, vamos lá. Bom, e olha as possibilidades de atuação que nem eu mesmo imaginava, porque eu só pensei algo básico, com pouquíssimo custo, que era só o meu conhecimento, um sapato razoável para poder caminhar, uma meia dúzia de fotografias que eu imprimi, colocando na mochila e levando as pessoas para
gastar saliva na rua. Que custo há nisso? Né? Praticamente zero, é pouquíssimo. Né? E vamos lá, usando a internet, que é de graça. A internet está de graça, quer dizer, a gente paga lá o Wi-Fi, os dados móveis, mas é o mesmo que a gente utiliza e pronto, vamos lá. Né? Já tenho a minha estrutura montada. Né? E comecei a pensar, algo básico, eu vou dar aula nas ruas. Começou a funcionar de um jeito, de forma que muita gente vendo isso dando resultado, começa a ver em você, né, ou nessas ações, outras possibilidades que possam ser úteis para a empresa, né, para alunos de escolas, de faculdades, enfim. Né, e alguns exemplos, olha só, pode passar. Né, formação para professores. Né, professores começam a me procurar, seja da educação infantil ou da educação superior, para entender mais a história local. Primeiro, é bom para a própria pessoa, né, enquanto cidadão. Segundo, enquanto profissional. Né? As escolas, as crianças em si mesmas, né, e os professores que agendam aulas passeio para atendimento às próprias escolas. A Associação Comercial do Paraná sempre me convida para contar a história do Barão do Cerro Azul também, lá para as crianças mensalmente. Né? Pode passar. Olha aí, ó, teve um projeto, para ver como a internet é poderosa, né? O diretor do Colégio Dom Bosco, lá em Curitiba, viu um vídeo meu contando alguma coisa sobre a história do passeio público de Curitiba e falou, poxa, olha aí, ó, a gente precisa fazer um projeto contando a história da cidade para os alunos do Dom Bosco. Né? Vem cá, professor, já fizemos reuniões, já trazemos junto também o pessoal da coordenação do patrimônio lá de Curitiba também, até para traçar, aí a gente começa a traçar as parcerias. Né? Primeiro vem a ideia, aí a gente começa a executar e ver os detalhes técnicos. Fizemos uma série de aulas passeio onde eu levei todas as unidades do Colégio Dom Bosco, né, de Curitiba, para as ruas, né, e depois fazendo vários roteiros especializados, tratando desde as origens, desde o século XVII ao século XXI, falando de Curitiba, cidade inteligente, cidade sustentável, etc, 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 né, os títulos mais atuais dela também, né, em contato com o patrimônio na rua. Pode passar o próximo slide, onde gerou desse projeto todo uma exposição. Né? Uma exposição lá no shopping Novo Natel. Né? As crianças produziram, fizeram textos, fizeram obras de arte, etc, etc. E aí se chama autoridade, todo tipo de gente para mostrar, olha como isso funciona. Vendo? Olha que interessante, isso que a gente nem imagina, né, o quanto isso alcança. Né? Pode passar para o próximo, vamos lá. E, claro, né, aos passeios, palestras, formações para profissionais das mais diversas áreas de atuação. Então, eu estou aqui com guias de turismo, volta e meia estou com grupos de guias de turismo tratando da nossa história de eu estou finalizando, nem o microfone aguenta mais. Né? Mas olha lá, onde, né, a formação dos guias de turismo, olha aqui, ó, profissionais do ramo imobiliário, né, corretores de imóveis, que começaram a me procurar, professor, faça essas aulas para sair para a nossa equipe, imobiliária Cilar. Agora mesmo, sexta-feira, eu vou fazer outra palestra lá com eles, e saídas nas ruas também, que é um profissional mais completo do ramo imobiliário do que aquele que conhece a história da própria cidade, e que vai lá e diz, olha, esse imóvel aqui, meu amigo, que você vai alugar aqui, é perto dessa edificação histórica. Você sabe que esse bairro aqui, ó, ele foi formado por ervateiros no século XIX, olha só, né? Poxa vida, olha o valor que se dá, né, à coisa, né? Então, claro, né, as possibilidades vão se ampliando sempre. Pode passar para o próximo, né? E claro, né, olha aí, até em loja maçônica já fui palestrar, já fiz rodas de conversa
também, né, bate-papo com outros profissionais pensantes da nossa história e cultura, o professor Milton Carneiro aqui, a Karen Romanó, André Zampier, que é um ativista da erva mate lá em Curitiba, né, onde a gente começa a tratar disso tudo com naturalidade, com um ímpeto de querer trazer a nossa história à baila e torná-la popular, né, uma história popularizada, não só no campo acadêmico, não só num pedestal ou só presa nos livros acadêmicos e técnicos, né? As pessoas começam a entender, poxa, essa história tem muito mais a ver comigo do que eu imaginava, né? Vamos para o próximo ali. E cursos, né? Parcerias com outras instituições também. Olha ali a Paula Torres, né? Grande profissional de turismo, que aliás está como secretário de turismo aqui de Paranaguá. Quantas e quantas vezes nós estivemos nas ruas de Curitiba tratando da história local em conjunto lá também, né? Curso na Escola de Patrimônio, sobre patrimônio brasileiro e curitibano, né? Aí a prefeitura começa a chamar a gente também, isso aqui já volta um pouquinho mais antiga, prefeito, vice-prefeito, um aqui, outro ali, para fazer, claro, parcerias, né? Vamos trabalhar em conjunto que as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Então assim a gente vai desenvolvendo. Vamos lá, próximo slide, né? E claro, né, olha que interessante, consultoria, assessoria sobre os temas históricos também. Esses dias o Atlético Paranaense, o pessoal do marketing, lá de novo, me acompanha pelas redes sociais, me chamou, eu fiz uma baita de uma consultoria com eles lá, equipando, né, com informações sobre a história da cidade relacionadas ao clube, a própria equipe do marketing, que está agora lá, dê uma olhada. Quem é atleticano não é, não importa, vamos aí só para as questões mais de história mesmo, né? Dá uma olhada, quando puderem, no perfil do pessoal do clube, como eles têm desenvolvido campanhas relacionando a erva mate, a araucária, os símbolos da nossa bandeira paranaense, né? Fizeram isso no lançamento da nova camisa, tudo a partir dessa tentativa de aproximar a história local da identidade do paranaense, da identidade do curitibano. Fizeram agora lá o lançamento de um case com cuia, erva mate, uma mateira, olha aí, trazer essa coisa da erva mate como nossa, né? Que o gaúcho tanto diz, e é mesmo do gaúcho em muitos aspectos, mas a gente esquece que ela é nossa. E aí a gente acaba ficando ouvindo muito, o paranaense é um povo meio sem identidade, né? Não é como um gaúcho, que lá, olha, faz uma coisa cultural tão evidente. Eu falei, não é a nossa identidade coisa nenhuma. A gente é que não sabe o potencial do elemento identitário que nós temos, que está aí, tudo dentro da nossa própria história, né? E dou apoio a escritores que escrevem sobre Curitiba de maneira fictícia também, né? Além de, claro, televisão, que quer fazer programas, entrevistas inúmeras, etc, etc. Sempre esse apoio que a gente vai desenvolvendo. Próximo, para a gente ir finalizando, e lógico, né, projetos em andamento, onde eu vou já ir desenvolvendo livros, pensando em ampliação da atuação das minhas aulas, passei inclusive para bairros de Curitiba, né? Sair um pouco da região central. Já tem gente que fala para mim também, professor, por que você não fala da Lapa, fala né, de outras cidades, de Castro, disso? Eu falei, gente, calma, estou em Curitiba ainda, já é muito para mim, né? Mas vamos aos poucos, por que não, né? Pode passar para o próximo. Bom, só para finalizar, eu trago 2 ou 3 impressões do pessoal que me segue, que está nas redes sociais, que me manda mensagens, inbox, porque isso aqui é a prova do resultado, né? Para vocês verem. Apesar de que se abrir lá o meu perfil e ver qualquer postagem lá, vai já entender o quanto as pessoas reagem a conteúdos como esse, como isso aqui, né? Olha só,
A Beatriz diz ali, ó, levei meu filho numa aula passeio, na verdade é um passeio para pais e filhos. Para mim foi uma aula, pois tudo que o Rogério falou, a única coisa que eu sabia é que as ruínas de São Francisco é de uma igreja inacabada. Super indico, todos que querem conhecer um pouco da história de Curitiba deveriam fazer esse passeio. Ela é nascida em Curitiba. Ela é nascida em Curitiba, né? Olha aqui, ó, empresas começam, ou famílias começam a confiar também no meu trabalho como divulgador dessa história e começam a entender o quanto elas são valorizadas também. A Mate Real, né, da família Fontana, mais antiga empresa ervateira do Brasil, de 1834, né? O Henrique Fontana, que é o diretor-geral lá da Chás Real agora, né? Que, aliás, descendente do Barão de Cerro Azul ainda, né? A quinta geração dos Fontana. Olha lá, é uma honra saber, ver que a nossa história todos aqui está bem contada. Como falei em privado, somente um amante talentoso poderia falar com propriedade sobre os personagens, o nosso Ouro Verde, a erva mate, né? E tantas outras. Você, Rogério, continua fazendo um excelente trabalho, rico, cuidadoso, muito didático. Obrigado por lutar e resgatar as raízes, a essência curitibana do Paraná, etc. Ou seja, né, está tecendo elogios, mas não é para mim isso aqui, né? É uma manifestação do quanto, poxa vida, olha que fantástico, a nossa história sendo contada, a nossa história sendo mostrada, né? Independente se é para mim ou para quem quer que seja fazendo isso. Olha o quanto isso é rico, né, na identidade, né? Pode passar para a gente finalizar? Bom, os resultados então, né, visíveis dessas ações de educação patrimonial, então, né, são, claro, consolidação da identidade local, né? Aquele que entende a sua história, entende muito sobre si mesmo. Isso é evidente, né? Não tem nem muito que ficar explicando, né? Valoriza-se, evidentemente, com muito mais intensidade o próprio patrimônio histórico e cultural, né? Isso tudo que a gente tenta defender, que a gente tenta restaurar, é valorizado de maneira natural ao se entender mais a própria história, né? A descoberta e o vislumbre acerca da própria história, isso é muito mágico, interessante, né? Quando se vislumbra ao se descobrir histórias que se desconhece acerca de si mesmo, né? E o desejo, claro, de preservar, de continuar falando sobre essa história, de continuar levando ela à frente. As pessoas, quando elas conhecem e se encantam, elas querem, elas falam, cara, agora toda vez que eu passo aqui em tal lugar, professor, eu faço questão de falar sobre esse lugar aqui para tal pessoa, para alguém, para isso, porque eu aprendi com o professor que é isso. Eu falei, você está vendo? Você está vendo? Né? E eu falei para ele, vai lá e faça isso. Ele quer fazer isso, porque tem orgulho do que ele aprendeu, né? O próximo slide, que é o final já, né? Portanto, nas redes sociais, né, para quem quiser, lógico, fique à vontade para seguir também. Mais do que falar sobre mim mesmo, né, não é essa a intenção, eu espero que não tenha transparecido que seja isso, mas é falar sobre um caso, né, de ação de educação patrimonial de maneira simples, objetiva, sem grandes estruturas, não tem uma mega empresa, uma estrutura imensa, muito pelo contrário, toda a minha estrutura está aqui dentro, ó. O meu conhecimento e meia dúzia de livros e grandes pessoas, amigos, historiadores, pesquisadores, o povo que traz a história para mim e com responsabilidade eu divulgo isso tudo. E olha o que tem feito, hein? Olha o que tem acontecido, né? Olha as multidões que isso tem atingido. Portanto, meus amigos, eu agradeço a paciência de vocês me ouvirem. Mais uma vez, o convite a participar do início dessa semana e espero que a nossa história sempre seja valorizada em nossos corações. Obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Rogério. Aproveitando para reivindicar que esse seu estudo, brilhante estudo, seja feito também aqui em Paranaguá, né? Quem sabe para um projeto futuro o senhor poderá fazer esse trabalho fantástico aqui para nós também.
Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos, obrigado aos doutores, obrigado aos professores, aos acadêmicos, a todos os presentes, convidando mais uma vez para que todos acompanhem a Semana do Patrimônio Histórico, com o evento já a partir de amanhã e o encerramento na sexta-feira, às 17 horas, na Estação Ferroviária. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Paranaguá e sua história. A colonização. A escravidão. A religiosidade. A musicalidade. A política. A educação. A segurança. O porto, a economia, o esporte, o urbanismo, a literatura, a sociedade, as notícias, de um jeito nunca visto. Museu Virtual do Siqueira. Revivendo o passado. Curta, siga e compartilhe as nossas redes sociais no Facebook e no YouTube.